Nós estamos na nossa série de exposições em Tiago. Nós já estamos no capítulo 5. Queria convidá-los a abrir a Bíblia. A terceira marca de um coração sujeito a Deus é a maneira que enxergamos as riquezas e como lidaremos com ela. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 5, versículos de 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Nós podemos levantar um questionamento logo de início. Por que Tiago, mesmo escrevendo para a igreja dispersa, ou seja, para crentes, e estando numa sequência de parem de fazer isso, passem a fazer aquilo, o que revela que ele quer ser direto sobre as atitudes dele, por que Tiago passa a falar sobre ricos e ainda ricos não crentes, que não eram parte da igreja, rondavam, frequentavam, mas não eram parte da igreja? Porque primeiro, ele vai usar essa passagem para servir de base para a justiça e o consolo que ele vai falar a partir do versículo 7. Olha o versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, esses versículos de 1 a 6 vão servir como base para nós, do porquê nós devemos ser pacientes. Vão servir como base para a paciência e o consolo de Deus na nossa vida. Porque Deus é um Deus de justiça. E Ele vai mostrar isso nesses versículos de 1 a 6. Segunda razão, porque Ele vai falar agora de ricos que não eram da igreja. Ele vai usar essa passagem para alertar e exortar a igreja. A ideia é que, mesmo que ele fale de outras pessoas que não faziam parte, ele está querendo falar diretamente, mesmo assim, para a igreja. A igreja é o alvo, mesmo que ele mire em outro lugar. A gente vai entender um pouco mais no decorrer do texto. Mas o assunto não é um assunto novo, a riqueza. Ele já falou no capítulo 1 sobre a riqueza, nos versículos 9 a 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Não só isso, ele vai falar sobre o rico no capítulo 2, em como o pessoal da igreja estavam tratando esses ricos. Eles estavam tentando dar benefícios ou preferência a esses ricos em detrimento dos pobres para conseguir algum tipo de dinheiro, algum tipo de benefício, algo para eles. Então, o assunto da riqueza não é novo, mas Tiago vai finalizar esse assunto agora. A estratégia então divina por meio de Tiago é mostrar para aqueles leitores e para nós que a riqueza buscada de forma que aqueles ricos estavam buscando não deveria ser algo que pertencesse à igreja de Deus. Não deveria ser algo que aqueles que são humilhados perante Deus, que aqueles que são sujeitos, submissos a Deus, deveriam desejar. Se eles tivessem o seu coração sujeitos e humilhados na presença do Senhor, eles não agiriam dessa forma como esses ricos agem. É como ele alertasse e falasse: olhe como eles vivem.
Quem tem um relacionamento com Deus, pautado na sabedoria do alto, não viverá da mesma forma. Mais uma vez, somos chamados a olharmos para dentro de nós. E para olharmos também para aquilo que fazemos. Para compararmos as características da sabedoria do alto e chegarmos à resposta. Você anda dessa forma? Ou você anda em submissão a Deus? Mas há algo que a gente precisa enfatizar antes de entrarmos detalhadamente no texto. Assim como falar não é errado, e Tiago fala para a gente não falar mal do outro. Assim como planejar não é errado, Tiago fala para a gente planejar submisso a Deus. Não ficar planejando, tirando Deus da jogada. Ter riquezas também não é errado. O problema não é dinheiro. Até porque temos na revelação de Deus que dinheiro pode ser bênção ou maldição. Então o problema em si não é o dinheiro. Provérbios 10:15 diz: os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Provérbios 3:9-10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Bênção. Mas a mesma Bíblia diz que há um jovem rico que pela sua atitude, depois de Jesus falar para ele vender os bens e dar aos pobres, ele sai triste, cabisbaixo, sem fazer aquilo que Jesus tinha falado. Ele mostra que Jesus, a vida eterna, o tesouro do céu, não valia mais que os seus bens desta terra. 1 Timóteo 6:9-10 também diz: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Dinheiro, riqueza, pode ser bênção ou maldição. O problema não está na riqueza em si. Se o dinheiro, se a riqueza em si não é o problema, qual que é? O nosso amor. Nosso coração e como ele se relaciona com o dinheiro. Como ele se relaciona com a riqueza. O desejo do nosso coração. Então ele começa falando: ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Novamente uma interpelação a ouvir. Ouçam. Não é uma pergunta, mas da forma que Tiago escreve, ele exige uma resposta. Ao menos uma reflexão em cima do que está sendo tratado. Eles precisavam ouvir antes de agirem, até mesmo antes de desejarem. Aqui em Tiago, ouvir é pré-requisito para andar na sabedoria do alto. Porém, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a voz de Deus, o que vem de Deus. Não é à toa que lá no começo, no capítulo 1, versículo 19, Tiago dá um aviso: estejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tudo que vem de dentro precisa ser movido pelo que ouvimos de Deus. Nossos pensamentos, nossas falas, ações precisam ser moldadas pela voz, pela vontade do Senhor. É assim para andar na sabedoria do alto. Porque a sabedoria do alto vem de fora. Vem de Deus. É por isso que é preciso ouvir. Ouçam. E dessa vez o alvo são os ricos. Tiago mira nos ricos para atingir a igreja, que passava por dificuldades financeiras. E grande parte enfrentava escassez. Mas parte da igreja desejava a riqueza dos ricos. Privilegiavam eles para conseguirem algo em troca. Mesmo eles desprezando, levando eles para o tribunal
É como se Tiago virasse para a igreja, aquela igreja dispersa, e dissesse diretamente: como vocês olham para esses ricos e querem algo deles, e até querem ser como eles. Olhem como eles enriquecem, olhem o que está destinado a eles. Vocês não precisam dessa riqueza, desse tipo de riqueza. O que vocês precisam é de sujeição ao Senhor. Ouçam vocês que possuem o coração na riqueza. Ouçam. E o que eles precisavam fazer? Primeiramente, chorar e lamentar. E a palavra aqui, lamentar, é literalmente aquele som do choro. O gemido de choro, de tristeza. Um choro alto. Não é qualquer choro. É um choro, não é um choro interno, é um choro que dá para ouvir a alma. Eles precisam chorar e lamentar. Havia algo que precisava causar tristeza, lamento, e esse algo era a miséria que o futuro aguardava para eles. Chorar e lamentando por causa das vossas desventuras, ou por causa da vossa miséria que sobrevirá sobre vocês. Tiago passa a fazer um jogo entre presente e futuro agora, mostrando para nós que os idólatras normalmente não conseguem perceber a situação real do seu presente, como está, nem a situação do seu futuro, como será. O coração está tão apegado com aqui e agora, que ele é obscurecido, e por isso se tornam cegos e nulos em seus próprios raciocínios. Não é isso mesmo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 1? A gente viu hoje na EBD. O coração obscurecido, ele cega o entendimento. Cega o nosso coração. Então, a ideia aqui é que eles precisavam chorar e lamentar por quê? Porque eles não estavam enxergando aquilo que viria sobre eles. O juízo de Deus. O nosso coração, muitas vezes, pode estar rindo por algo que deveria estar chorando, lamentando. Tiago, ele continua nos versos 2 e 3, mostrando que a miséria que viria sobre eles não era por nada, não iria vir sem motivo algum, sem fundamento. O fundamento dessa miséria está na realidade sobre as riquezas desse rico. Primeiramente, a riqueza desses ricos era apodrecida. Olha o que diz aí, versículos 2 e 3. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Tiago está aqui aludindo às palavras de Jesus no Sermão do Monte. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Interessante. Jesus fala sobre a ferrugem e a traça para passar a ideia de que aquilo não tem valor eterno. Os tesouros desta terra ficam por aqui, se perdem facilmente, são passageiros. Tiago não. Ele faz de uma maneira mais simbólica, dizendo que os tesouros já apodreceram, as traças já corroeram as roupas, mostrando que mesmo no agora, aquilo que Jesus disse já era realidade, já estava acontecendo. O fim já é presente para esses e para nós. Então, o que é essa riqueza apodrecida, se não é para demonstrar a ideia de efemeridade? Tiago está ensinando que riqueza podre é quando ela está sendo usada
para um propósito para o qual não foi criada. Esse é um problema com a idolatria em geral. Não só do dinheiro. Toda idolatria. Tudo o que colocamos como alvo de nosso amor, de nossa adoração, apodrece. Porque não está no lugar em que deveria estar. O lugar que pertence a Deus. Que pertence ao seu reino. Quando colocamos outra coisa, ou até alguém, no lugar que só é devido a Deus, aquilo que colocamos apodrece, está apodrecido para nós, porque não está no lugar em que deveria estar. Se amamos a riqueza como deveríamos amar a Deus, apodrecemos os bens. Se amamos nossa vida profissional como deveríamos amar só a Deus, apodrecemos nosso trabalho. Se amamos nossa família, sua esposa, seu esposo, seus filhos, como deveríamos amar só a Deus, apodrecemos nossa família. O único que se sustenta no palco da adoração é o Senhor Jesus. Porque a adoração só se recebe quem é eterno. Isso é incrível. Porque Deus nos fez para o adorarmos usando aquilo que Ele nos dá. As dádivas que Ele nos dá. Deus nos fez para adorarmos usando o dinheiro, a família, trabalho, saúde, entre muitas outras coisas. Mas os homens invertem. Os seres humanos invertem isso. Querem adorar aquilo que Deus dá, usando a Deus. Não é isso que a gente vê, muitas vezes, em algumas igrejas? Homens tentando usar a Deus para conseguir o que quer. Está ao inverso, ao contrário daquilo que Deus fez para ser. Nós devemos usar as coisas para adorarmos a Deus, não ao contrário. Esses que amam a riqueza e a adoram, apodreceram ela por não estarem usando seus bens como meio de adoração a Deus. Mas fizeram desses bens o alvo, o fim da sua vida. Tudo que é alvo de nossa adoração que não Deus, apodrecerá. É isso que Tiago está mostrando para a gente. Devemos tomar cuidado, porque idolatria cega a gente e não nos permite enxergar a realidade como ela é. E às vezes nem percebemos, nem paramos para pensar sobre isso. Ele reforça essa ideia de apodrecimento, falando assim, sobre o juízo. A ferrugem deles testemunhará contra eles, e como fogo lhes devorará a carne. É estranho, mas é interessante o que ele está tentando colocar aqui. A forma como lidamos com o dinheiro tem peso eterno. Seja para condenação ou galardão. Ele será testemunha, é como se a forma de lidarmos com o dinheiro estivesse lá presente na hora do julgamento. Deus tem tudo em suas mãos. Nada foge aos seus olhos. Sua justiça é certeira, é total. E sempre devemos nos lembrar que o que fazemos aqui será usado contra ou a favor no tribunal de Deus. Isso é consolo também. Porque para aqueles que adoram a Deus por meio da riqueza, será usado também a favor de nós. E amém por isso. Amém por isso. No verso 4, ele continua mostrando o porquê a miséria sobrevirá sobre os ricos, baseando na realidade desses ricos. Primeiro, a riqueza deles era apodrecida. Segundo, eles enriqueceram cometendo injustiça. Olha o que diz aí, o fim do versículo 3 e vamos para o 4. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos e que por vocês foi retido com fraude está clamando contra vocês.
o lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E o que a gente pode tirar de princípio é que a idolatria normalmente leva à injustiça. O idólatra está pronto a passar por cima de qualquer um para conseguir aquilo que tanto adora, que tanto deseja. Esses ricos estavam lucrando, mas por não pagar os trabalhadores o que lhes era devido. Dinheiro, poder, riqueza a todo custo. Mesmo se precisar afundar, empobrecer, destruir alguém. Mais uma vez, Tiago quer nos alertar. Devemos tomar cuidado. Nosso coração possui desejos que nos fazem guerrear com outros para satisfazermos esses desejos. Mas aquele que deseja ser amigo de Deus, que se humilha na presença de Deus e vive a sabedoria do alto, o que ele deseja é a pureza, pacificidade, misericórdia. Deseja que o outro frutifique, que o irmão cresça e frutifique nos frutos da piedade. Mas a injustiça tem seu preço. E Tiago começa a demonstrar isso no final do 4. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. O verdadeiro e justo juiz escuta tudo, e os clamores dos ceifeiros entraram total e profundamente nos ouvidos de Deus. Nada escapa à justiça divina. Nada. E ele diz que ele é o Senhor dos exércitos. Ele sempre está pronto para a batalha. E a gente sabe que ele sempre vence a batalha. O destino é certo para aqueles que agem com injustiça. É certo. É isso que Tiago está tentando mostrar para a gente. Não há como escapar aqueles que são injustos. Não há como escapar do Senhor dos Exércitos. Assim como a misericórdia é retribuída com misericórdia, a injustiça terá sua retribuição. Mas Deus nunca é injusto. Ele retribui a injustiça como lhe é devida. Então, nos versos 5 e 6, Tiago continua mostrando por que a miséria sobrevirá, baseando na realidade desses ricos. A primeira realidade, a primeira verdade, a riqueza deles era apodrecida. Segundo, eles enriqueceram cometendo injustiça. E terceiro, eles vivem na ilusão de que se enchem, se satisfazem simplesmente para o bel prazer. Olha o que Tiago diz. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Nada, absolutamente nada que fazemos tem um fim, um propósito só para o presente. Nada. Tudo vai acabar em um tribunal. O tribunal de Deus. O que eles achavam que era apenas um desfrute naquele momento, na verdade, eles estavam se engordando para o abate. E é uma imagem forte essa. Como engordar o boi para matá-lo depois. A ideia é, eles estavam se enchendo de motivo, de razão, para a condenação no julgamento de Cristo. Eles estavam dando razão e motivo, um atrás do outro, para a condenação de Deus. O principal prato com que eles se enchiam era a morte, a condenação do justo, sem que esses oferecessem algum tipo de resistência. Para entendermos melhor essa parte, a gente precisa ler o capítulo 2, versículos 6 e 7. Tiago aqui falando sobre como eles estavam tratando
os ricos com prioridade para tentar receber algo em troca. E ele diz assim no versículo 6 do capítulo 2: Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Olha o que eles estavam fazendo. Eles estavam tentando priorizar aqueles que desprezavam eles, aqueles que lançavam eles nos tribunais. Então, era isso que os ricos estavam fazendo. E isso que vai ser base também para o consolo que virá no versículo 7 na próxima pregação. Sejam pacientes. Deus sempre retribui com justiça. Deus julga todas as coisas. Então sejam pacientes. Eles estavam levando para o tribunal muitos pobres, trabalhadores honestos, sem permitir que se defendessem de alguma forma. Extorquiam, abusavam pelo seu poder aquisitivo, pelo seu poder social, para se enriquecerem cada vez mais. Só que Tiago fala: haverá o abate. A miséria é o destino desses. A miséria. Meus irmãos, Tiago fala nesses 6 versículos como os profetas do Antigo Testamento, como eles falavam ao povo de Israel sobre o juízo para as outras nações. Então o que eles faziam, os profetas? Eles alertavam o povo, eles falavam sobre outras nações, condenando as outras nações, que viriam condenação sobre as outras nações, para alertar o povo a andar em obediência ao Senhor, para alertar o povo a andar na lei do Senhor. Muitos em Israel olhavam para as nações gentias e tinham inveja, queriam seus deuses, suas riquezas, até suas mulheres. E Deus levantava profetas para alertarem, exortarem, mostrando que a vida das pessoas daquelas nações não era digna do povo de Deus invejar. Era uma vida podre e que tinha destino certo, o juízo de Deus. Aqueles irmãos, nós também não podemos, como servos de Deus, como humilhados diante de Deus, olhar para esses ricos que amam a riqueza dessa forma aqui e desejarmos ser como eles. Nós não podemos. Nós temos uma sabedoria para andar. A sabedoria que escuta a voz de Deus e obedece. A sabedoria do alto. Então, eu quero trazer algumas conclusões para nós. Quero começar falando novamente que o ensinamento aqui não é sobre o dinheiro em si. Não é sobre riqueza em si, mas sobre corações que amam e idolatram a riqueza. Não tem nada de errado em enriquecermos, mas há pecado no amor ao dinheiro. A grande questão é: onde está o nosso coração? Podemos fazer outras perguntas para detalharmos mais essa. O que tem sido a nossa prioridade? Como você tem ganhado dinheiro, gastado, investido o seu dinheiro? Ou como o nosso coração lida com a riqueza? Temos usado o dinheiro como meio para glorificar a Deus? Ou tentamos usar a Deus como meio para glorificar a nós mesmos e a riqueza? Era isso que eles estavam tentando fazer. Precisamos sondar o nosso coração constantemente, colocá-lo sob análise, julgamento mesmo das Escrituras. Mas pastor, se eu, ao analisar meu coração, eu descobrir que sou idólatra e vivo na mesma realidade que vimos dos ricos, pode não ser o amor ao dinheiro, pode não ser idolatria ao dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa, que é a cegueira do estado da minha alma, apodrecimento daquilo que eu idolatro, que cometo injustiça para saciar minha idolatria, para saciar minha vontade,
e ainda estou na ilusão de que me farto para o meu bel prazer, sendo que estou me engordando para o julgamento final. Se você descobrir isso, se nós descobrirmos isso no nosso coração, esse é o primeiro passo para o arrependimento. Deus está fazendo nós enxergarmos, por meio da sua revelação, onde está o nosso coração. E nós, novamente, devemos clamar ao Senhor. Você pode estar cansado de ouvir eu dizer isso, que em toda a minha conclusão eu falo, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Mas é o que Deus nos dá como instrumento para alinharmos a nossa vontade com a dele. Temos visto isso desde a primeira pregação. É um meio para conseguirmos a sabedoria, clamarmos, orarmos. Confie que Deus é a fonte de todo bem. Tenha fé de que o melhor para a sua vida é a vontade de Deus. Seja humilde, reconhecendo quem você é. E constantemente diga para o seu coração que você não é o Senhor da sua vida. Há um só Deus, um só Senhor, a quem devemos honra, glória e adoração. A última conclusão. Há uma mensagem que diz assim: riquezas e abundância vêm hipocritamente vestidos com pele de ovelha, fingindo ser a segurança contra ansiedades, e se tornam então objetos de ansiedade. Eles protegem o homem contra a ansiedade, assim como o lobo que é colocado para cuidar das ovelhas. Seja a riqueza ou qualquer outra coisa que colocarmos como solução para a nossa vida, solução para as nossas dificuldades e nossas ansiedades, qualquer coisa, nada disso é capaz de eliminar nossas preocupações, a não ser o nosso Deus eterno e o desejo que Ele nos dá por Ele e pela sua sabedoria. Se tem algo que sacia a alma do homem, é o anseio por Deus, é o próprio Deus e a sabedoria que Ele dá para vivermos a vida. Só assim. Como está o seu coração? Como andam as suas preocupações? Ou melhor, como temos falado esse tempo todo, onde está o seu coração? Qual o tesouro que o nosso coração está ansiando? Porque onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Ou onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Irmãos, o nosso coração foi feito para estar aos pés de Deus, do nosso Salvador, humilhado, submisso e completamente prostrado a quem Ele é. Esse é o lugar daqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus, por meio de Jesus Cristo, aos seus pés. E como é maravilhoso nós usufruirmos de estarmos aos pés de Cristo. Como é consolador. Como nós vemos a poderosa mão de Deus, por meio do seu Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e agora Ele é Senhor da nossa vida. Amém?